bom ver os irmãos, bom ver algumas pessoas queridas aqui. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém está nos visitando hoje pela primeira vez? Tá, cara de pau. Alguém está nos visitando hoje pela primeira vez? Não. Mas bom demais ver aqui, por exemplo, a família Abner, né? De novo com a gente. Beijo, queridos. Vamos lá. Hoje nós vamos pensar sobre uma coisa. Eu quero pedir, falar que os meninos, o pessoal que foi no culto, no acampamento de jovens, ouvirão uma mensagem mais ou menos parecida com aquilo que eu ministrei lá. Que é uma mensagem... Fredinho, como é que foi a mensagem? Irritante. Como é que foi? Como que foi a sua noite depois da mensagem? Perdi o sono. Pois é, eu vim aqui para dizer para vocês que eu vou provocar vocês. Eu quero pensar com os irmãos sobre maturidade espiritual. Quero de alguma forma pensar com os irmãos o que é maturidade, quais são os benefícios de ter maturidade, quais são os malefícios de não ter maturidade e como as coisas podem sair do controle. A minha pergunta para os irmãos hoje, esse menino que demonstra profunda maturidade, não é verdade? A cara dele você percebe que é uma pessoa responsável, uma pessoa que lidará muito bem com os recursos. Quem aqui entregaria 5 mil reais na mão dele para ele fazer um depósito? Quem fez isso? Quem falou eu? Eu acho que a música do hospício contaminou aqui. Alguém aqui entregaria 5 mil reais para uma criança, sei lá, de 7 anos daqui? De 5 anos, para fazer um depósito no banco? Ó, e tem pessoas aqui que é muito doida. Por exemplo, a Beth é doida, não sabe que ela é doida, né, Beth? É uma Beth que eu falo bobagem, não é? Isso aí, todo mundo já sabe, isso não é novidade. Beth, você entregaria 5 mil reais na mão de um neto de 7 anos para fazer um depósito? Não. Quem mais é doido aqui? Vamos pensar outro doido aqui. Tem um monte, né? Cadê o Ricardo? Você entregaria 5 mil reais na mão de uma criança de 7 anos para fazer um depósito para você no banco? Ou para pagar uma conta para alguém? Você deixaria 5 mil reais? Você deixaria? Ricardo? Não, estou falando com o Ricardo. O Ricardo 6,5. Vai, Ricardo. Não deixaria. Bom, eu acho que ninguém aqui deixaria nem 500, talvez nem 300, nem 100. Porque entregar os 100 reais na mão de uma criança é saber de um risco, é perceber que existe um grande risco dessa criança ser assaltada, dessa criança receber algum tipo de violência, dessa criança parar e comprar 5 mil reais em pirulito, e isso tudo, não é verdade? E quando a gente entende e compreende a ingenuidade, a imaturidade de uma criança, nós compreendemos que podemos dar a ela, talvez, 2 reais, vai lá e comprar um docinho, ou talvez, filho, paga ali a conta, eu estou te dando um dinheiro, fica olhando, pegando, confere o troco, olhando, para iniciar os nossos filhos na questão da gestão financeira. Mas assim, em síntese, nós não vamos deixar isso na mão das crianças. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se alguém deixar 5 mil reais na mão de uma criança para fazer um depósito, quem é o irresponsável da história? A criança? Porque se você olhar na ótica da criança, a criança não tem responsabilidade para poder cuidar desse dinheiro. Mas se alguém dá dinheiro a ela, quem é responsável? Quem deu dinheiro. E se eu dissesse para vocês assim: eu peguei 5 mil reais
e dei na mão de uma criança de 7 anos para ela poder fazer o depósito, o que vocês falariam para mim? Não, pastor, não ir, não faz isso não. Por quê? Porque isso é insano, é perigoso, não é ou não? Sim ou não? Os lugares falam assim, não, eu peguei lá, chamei, não precisa ser um de 7 anos, é o João de 9, entreguei para o João uma lote de dinheiro para poder pagar uma conta da igreja, pagar o aluguel da igreja. Ele saiu daqui, foi lá pagar no banco, levou lá os seus R$1.000 lá. Aí você fala assim, mas deixou o Dani ou o João fazer isso? Por quê? Porque nós sabemos que eles são incapazes de lidar com isso ainda. Ou isso significa que o pai que assim o faz é mais responsável que o filho. Aconteceu, eu cheguei, estava em casa dias atrás, de repente chegou a polícia, uma dos vizinhos, e a polícia foi lá, chamada por um outro vizinho, porque o pai deixou um menino de 6 anos cuidando de uma criança de 6 meses a tarde inteira e a noite inteira. O menino estava assado e estava inteiro machucado no bumbum dele, porque ele automaticamente de 6 anos não sabe fazer negócio. E aí a polícia estava lá para prendê-lo, maus tratos, abandono de incapaz. Todo mundo olhou para aquilo e disse assim, meu Deus, que cara tosco, deixar uma criança de 6 anos cuidar de um menino de 6 meses. Todo mundo há de convir que ele cometeu um erro. E quando a gente muda isso, e olha para Deus no relacionamento conosco, Deus pode entregar muito para quem ainda é criança na fé? Deus pode entregar coisas especiais para quem tem crises de maturidade? Deus pode revelar os seus mistérios, capacitar com dons espirituais quem não tem condições de vivenciar, de usufruir, de dialogar com aquilo que Deus dá. Se nós olhamos para aquele pai e diz assim, você é insano, talvez nós olharíamos, entenderíamos um pouco, porque Deus fecha as portas para a gente muitas vezes. Por que Deus muitas vezes trava as nossas vidas? Por que Deus não derrama sobre nós aquilo que Ele quer dar? Muitas vezes é porque ainda somos e apresentamos para Ele um caráter de crianças espirituais. E quando nós olhamos para a questão do crescimento espiritual, nós vemos, por exemplo, a vida de maneira diferente. Como eu disse para vocês aqui, na ação, na descoberta do câncer, eu poderia ter me entregado. Eu não estou falando isso, não existe nenhum mérito em mim. Em nome de Jesus, o mérito é do Espírito. O mérito é dos meus familiares, dos irmãos que me ajudaram e trouxeram luz. E o médico, o oncologista, quando eu conversei com ele de uma vez, ele falou assim, a sua atitude te salvou. Que a maneira como você lidou com o câncer venceu o câncer. Se tivesse se entregado o câncer tinha vencido. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma debilidade com maturidade, nós olhamos para o problema da vida de maneira diferente. Nós adquirimos o autocontrole inspirado no Espírito. Quando nós somos maduros, nós aprendemos a liderar, sermos liderados, liderar como maridos, liderar como mães, liderar como ministros do Evangelho, nos relacionar com as autoridades delegadas por Deus, com as autoridades do trabalho, com as autoridades delegadas para nos fazer justiça. Maturidade. Nós construímos um relacionamento sincero com Deus, saímos daquela mediocridade, no sentido de dizer, Deus, eu nunca te deixo, sabendo que nós deixamos.
temos maturidade espiritual, nós temos lucidez no tempo de crise, porque nós conseguimos compreender que aquilo vai passar, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que eu não posso me entregar no meu coração, porque quem murmura morre no deserto. Quando nós passamos pelo momento de crescimento espiritual, nós entramos em um nível diferente de fé. Então, diante da luta, do obstáculo, da confusão, do problema, nós temos em quem buscar no Senhor, porque o maduro enfrenta isso de maneira diferente. Nós aprendemos a sair das armadilhas de Satanás, porque nós olhamos, quanto mais maduros nós somos, mais nós percebemos o arquitetar do diabo, porque a Bíblia diz assim para a gente que o diabo anda ao derredor buscando a quem? E a Bíblia diz que nós devemos nos armar com as armaduras de Cristo Jesus para ficarmos firmes contra as ciladas do maligno. A Bíblia diz e nos ensina que quando somos maduros, nós somos agentes terapêuticos de Deus. Onde nós passamos, deixamos cura. Onde nós nos relacionamos, deixamos conversão. Onde nós passamos, nós deixamos amor. Não ao contrário, conflitos, guerras. Quando alguém está questionando, quando alguém está deprimido, quando alguém está em conflito, quando alguém está murmurando, quando nós somos maduros espiritualmente, nós não nos entregamos a isso. Quando nós somos maduros, nós podemos sentar na roda de pessoas que não conhecem Jesus, tendo o mesmo caráter de Cristo, quando sentou com pessoas que não conheciam Jesus. Não significa que isso corrompa Cristo em mim, ao contrário, que a luz de Cristo seja brote, pule de dentro de mim, como a Bíblia diz, como fontes de águas vivas. Quando eu tenho maturidade, nós consolidamos a família no Senhor. Lutamos pela nossa casa, lutamos pelo casamento, lutamos pelos nossos filhos, lutamos para que a palavra de Deus não se desvie dos nossos corações dentro de casa e assim por diante. Quando nós temos crescimento espiritual, nós nos tornamos perseverantes no propósito de Deus. Toda vez que você encontra, a palavra de Deus diz assim, não delegue, o presbítero não pode ser neófito, o novo convertido, não pode ser uma pessoa infantilizada, não pode ser uma pessoa imatura. Porque uma pessoa imatura, ela tende a errar completamente, tropeçar, ferir pessoas, ler a vida numa perspectiva almática, vingativa quando ferido, ter um sentimento de autocomiseração quando a coisa acontece e fica ruim na vida, porque não tem gestão da sua alma, não tem capacidade de buscar no Senhor a luz para a sua vida. Tudo fica triste, tudo fica angustiado. Quando nós temos maturidade espiritual, nós adquirimos discernimento do que é real e do que é irreal. Tem pessoas que chegam e dizem assim, pastor, ninguém da igreja gosta de mim. Eu falo assim, quem são os três? Quem são os quatro? As pessoas estão dizendo. Tem um negócio que eu vou ensinar para vocês depois, chamado conversa de valor. Alguém já ouviu falar disso? Conversa de valor são 5 pontos numa conversa de valor. Eu quero passar isso para vocês. Quem sabe numa escola bíblica eu acho que é melhor. Conversa de valor, a conversa tem que ser verdadeira, ela deve ser, eu vou falar para vocês, assertiva. Cada um dos dedos, valor, das primeiras letras, valor, literal, relevante, e assim por diante. Nós vamos aprender como deve ser uma conversa, por exemplo, de acerto. Como deve ser uma conversa para estabelecer princípios de relacionamento. Eu quero passar isso para vocês. Vai ser um grande prazer passar isso depois para vocês, que isso já tem feito muita bênção na minha vida. Lá, no crescimento espiritual, nós aprendemos a lidar com pessoas difíceis. Porque tem pessoas que precisam da unção de Deus para cuidar delas, né? Para se relacionar com elas. Pessoas, mas a Bíblia diz para a gente, na 1 Coríntios, que vocês que são maduros não precisam de honra. Mas as pessoas que são imaturas, elas precisam de dobrada honra para cuidar
vida delas, para conviver com elas. E a palavra suportai-vos uns aos outros, é isso aqui, ó. Suportar, carregar, levar o outro. E assim nós vamos andando e aprendendo, amando incondicionalmente, assim por diante. Só que crescer não é fácil. Quem tem filhos aí viu os dentes dias atrás, o João apareceu e falou assim: aconteceu, tudo sangrando na boca assim, caiu meu dente. O processo de crescimento, quando você cresce, você amadurece, dói. Nós estávamos no carro, aí nós estávamos falando, ele e a Carla conversando, e aí o João ouviu. Estava falando de uma menina que tinha ficado mocinha. Aí o João Pedro falou assim: mãe, pai, o que é menstruação? Sem problema, a gente conversa numa boa. Mas assim, graças a Deus que eu não sou menina. Mas mãe, é cólica, é sangramento. Eu nunca tive isso, mas eu sei que tem. Graças a Deus, aliás, né? Vamos lá. Então, e a pergunta que vem pra gente é assim: você tem desejo de crescer mesmo? A pergunta que eu faço para você, que Deus faz para você nessa noite: você tem desejo de amadurecer? Ah não, eu já sou velho, eu sou assim mesmo, toque na cintura, tu não vai endireitar mesmo, né? É assim que acontece? Não. Nós servimos a um Deus, marceneiro dos marceneiros, que faz o pau torto endireitar, amém? Faz a madeira torta endireitar. Agora a questão é: você deseja crescer? Estou em dúvida. Você deseja amadurecer? Bom, eu acho que a gente pode pensar nessa perspectiva. Da seguinte maneira: olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, para o próprio Cristo, o modelo que Ele tem para nós. Ou seja, a Bíblia nos ensina que nós devemos, queridos, deixar os fundamentos, o dedo, a mamadeira, a chupetinha, de tudo ficar tristinho, de tudo ficar magoado, de braço cruzado, virar a cara na igreja, não conversar com o irmão, porque acha que as pessoas não gostam, vira a cara, e vai lá e faz um motinzinho contra o outro, fica falando mal dos líderes. De mim não, porque ninguém fala mal de mim, graças a Deus, que não acontece isso. Não entendi isso, sabe? Graças a Deus, né? Então, mas fala mal, vira esse processo de distanciamento de Deus por meio do quê? Por meio de infantilidades. E quando a gente olha para isso tudo, eu lembro desse carro. Quando a gente tem muita vontade, olha, eu não sei se alguém aqui trabalha com isso, me perdoe se alguém trabalha, mas eu vou acabar com esse negócio hoje. Então, eu não sei se alguém trabalha, me perdoe por isso, mas olha só, o cara é apaixonado pela menina, apaixonado, não sabe o que faz, no desespero de querer agradar, o que ele faz? Contrata um carro desse. É bem desespero. É bem desespero, né? Aí fica lá assim: como é grande, meu amor, por você. Aí o cara fala: vem aqui nesse momento dizer pra você, né, que o Ricardo te ama. E das entranhas do seu coração
seu peito. E aí, queridos, fica aquela preguiça total, a menina fica com raiva do cara, mas ele tem a intenção de agradar. Se o mundo vivesse de intenções, né? Então, quando nós queremos alguma coisa de verdade, nós lutamos por isso. Nós nos dedicamos a isso. Quando nós queremos alguma coisa de verdade, nós investimos nisso. Só que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz uma coisa para a igreja carnal de Corinto, é a seguinte coisa: temo que a serpente, ou a mesma serpente que enganou Eva, vos engane também. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou quem não vê, para que não entendam, não lhes resplandeça a glória de Deus. Ou seja, não conseguem ver Deus e a importância de crescer espiritualmente. Você realmente quer? Você realmente tem a ambição de crescer espiritualmente? Olha, pastor, eu estou de boa, estou tranquilo, não estou querendo mais aventuras, e eu não quero mais crescer espiritualmente não, amadurecer, eu estou tranquilo. Tudo bem. Então nós vamos falar de um Deus que trabalha pelo menos, existem duas maneiras que Deus age para que desejemos a maturidade espiritual. A primeira delas é por meio da revelação. Quando eu me converti, eu via na igreja sempre: ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Eu ficava assim: Jesus, eu quero ficar sempre no amor, viu? Porque nós sabemos, e para mim o livro que mais expressa isso é o livro de Jó. Já disse para vocês que a primeira vez que eu li Jó, eu achei que aquele livro era um livro do capeta, sério. Eu li o livro de Jó e falei assim: esse livro aqui não deveria estar na Bíblia. Quando eu vi Jesus sentando com o diabo e dizendo assim: você viu meu servo Jó? E o diabo dizendo: é assim porque você dá tudo para ele. E Deus dizendo assim: ué. E o diabo fala: deixa eu tocar ele, você vai ver se ele vai continuar assim. E Deus fala: tudo bem. Eu falei: ah, não, tá de brincadeira. Parece, sério, a minha impressão de quem veio de fora parecia uma roda. Eu estou falando isso com o Senhor, a visão que eu tinha disso era de Jesus sentando no bar, definindo qual que era a vida do cara. E aí, para apostar e ver quem ganhava, ele permitiu que o cara se estrepasse na vida. Eu vi aquilo e falei assim: não, para de ler. Os anos foram passando e eu compreendi as Escrituras, compreendendo, amadurecendo na palavra, eu consegui compreender que aquilo que Deus fez tinha um propósito: revelar Cristo para Jó. A Bíblia diz no capítulo 9, Jó dizendo a seguinte coisa: eu sou os olhos do cego. Eu chego nas praças e os idosos se levantam para que eu sente. Eu sou a perna dos coxos. Em mim não há sombra de variação. Era o santo, era o santão. Ele era o perfeito. Ele era o cara que prestava culto e sacrifício de animais para os seus filhos e netos. Ele tinha todo o padrão religioso bacana. Ele temia o Senhor, ele temia estar em coisa errada, mas faltava-lhe uma coisa. A Bíblia diz, como eu já citei aqui hoje, lá no final, quando Jesus trabalha o caráter de Jó e Jó entende, a Bíblia diz que ele diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, e antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contínuo andar, porque Deus usa tudo e todas as coisas para revelar o seu Filho em nós.
E aí a Bíblia diz que é por meio da palavra. Agora preste atenção no que a Bíblia nos ensina sobre Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim o texto: do qual muito temos a dizer, o autor de Hebreus dizendo para as pessoas, de difíceis interpretações, porque vos fizestes tardios para ouvir. Vamos ler juntos? Vos fizeste tardios para ouvir. Vamos entender então de maneira mais pragmática. As coisas espirituais seriam difíceis de interpretação, porque nós não ouvimos. Maturidade se conecta ao ouvir. O justo vive pela fé, a fé vem pelo me gera estranheza. Gente vem para o culto e na hora que eu vou pregar, sai. Gente, enquanto não é eu, qualquer um, não importa quem prega. Gera estranheza. Pessoas vêm no ministério, e eu já chamei a atenção dos ministérios por isso. Acaba o ministério, vai embora e não volta mais. Sinal de morte espiritual para mim. Não desejar a palavra. E quando a gente olha para essa situação, nós vemos que existe um caminho para a gente entender que nós precisamos amadurecer. Olha para o seu irmão e diz assim: você precisa amadurecer. E antes desse irmão que é super maduro, não fique bravo com o outro, fui eu que mandei. Você pode ouvir a palavra, entender que existem muito mais coisas para poder vivenciar. Vocês lembram que a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel? Alguns entram no rio de Deus e ficam com as suas águas nos seus tornozelos, outros nos seus joelhos, outros nos lombos. Mas o Senhor quer que nós venhamos mergulhar nesse rio de Deus. Isso significa o quê? Nos aprofundar nele, amadurecer nele, conhecer as coisas espirituais dele. Porque Deus, escute o que eu vou dizer em nome de Jesus, Deus está interessado em levantar pessoas que o conheçam de verdade. Lembre-se disso em nome de Jesus e tremam, homens e mulheres. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas chegariam a Ele e diriam que expulsaram o demônio, que curaram enfermos, blá 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 blá. E Jesus diz em Mateus capítulo 7: eu não vos conheço, porque a Bíblia nos ensina em João capítulo 15, que na oração, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, que conhecer a Deus é a vida eterna. Eu preciso conhecer Deus. O que é vida eterna? Você vai lá, cumpre isso, o regimento interno da igreja, você não pega, você não olha, você não vê, você não pega, você não toca, blá 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 blá. Você pode cumprir tudo isso e não conhecer Deus. Você pode fazer um monte de coisas e não conhecer Deus. Porque se você olhar para outros movimentos religiosos, outras religiões, eles também têm um monte de coisa, rasga a cabeça, se machuca, não transa, não come, não bebe, não faz não sei o quê. Isso não significa nada para Deus, nada. O que significa para Deus é conhecê-lo, é relacionar-se com Ele, ouvi-lo. Vocês querem ver uma coisa? Não precisa responder. Quanto tempo faz que você não ouve Deus falando com você? Quanto tempo faz que uma palavra não pula de uma mensagem como essa, ou de uma leitura das Escrituras, e isso te sacode? Quanto tempo faz que uma palavra da Bíblia não muda a sua trajetória de sua vida? Não faz você repensar a sua história, não faz você repensar
Oração não é só dizer, é ouvir. Quando eu não ouço Deus, eu tropeço com os meus próprios pés. Quando eu não tenho palavra rema para viver, eu tenho palavra tonta para viver. Quando eu não tenho uma palavra específica do Senhor para a minha vida, qualquer pessoa, qualquer mundiça, qualquer Rede Globo, qualquer mídia, qualquer porcaria, qualquer novela, série, qualquer tipo de pregador motivacional que fala uma abobrinha para você, entra na sua mente, você segue esse caminho sem compreender aquilo que o Senhor tem para você. O caminho de entender, o primeiro caminho de entender que você precisa amadurecer continuamente até o final da sua vida, é por meio das Escrituras. Ou, se você preferir, pelo meio do amor, pelo meio de que eu compreendi e mudei a minha prática. Todavia, nós temos um outro caminho, por meio dos fracassos. Se existe, queridos, uma escola na qual ensina o fracasso, se existe uma escola que tem um caráter pedagógico na vida de um homem ou de uma mulher, são os fracassos. E é isso que muitas vezes acontece. Provérbios assim: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te magoe, nem se magoe com sua repreensão. O Senhor vai trabalhando em nós situações da vida, não para nos punir, não para nos ferir. Jesus não quer bater na gente, Jesus não quer ver a gente ficar sofrendo, mas acredite, pelas Escrituras, numa teologia alicerçada, cristocêntrica, Jesus está pouco se lixando para a nossa vida, se Ele não trabalhar Cristo em nós. E Ele vai usar tudo para forjar Cristo em nós. Veja, nós podemos ter, por não sermos maduros, uma casa onde o rei é o filho. Tem pais que trocaram o altar de Deus por altar do filho e da filha. Vivem para o filho e para a filha e não vivem para Deus. Veneram, adoram, tudo para o filho, tudo para ele. Vocês amam marido e mulher? Os amamos. Vocês se curtem? Não, porque eu tenho filho. Vocês participam? Não, porque eu tenho filho. Vocês saem com os irmãos? Porque eu tenho filho. Não, ou seja, e o filho, sem perceber, se transforma no reizinho da casa. Um porre, a princesinha da casa, um porre. Porque você quer ver um filho que é criado de maneira errada, é o filho ser chato. Não é verdade? Foi uma bobagem aqui? Filho ser chato, ranzinza, manhoso, tudo quer, sei que lá, bate no pai, bate na mãe, xinga, fica. Isso daí eu quero dizer, culpa é de pai, frouxo. Gosta de mim ou não? Pai tem que ser firme, porque a palavra de Deus nos ensina que pai deve ser. Escute o que eu vou dizer. Nas Escrituras diz: o pai é o responsável pelo limite. E pais fracos geram filhos melindrosos, filhos fracos, filhos eternamente maduros, filhos mimados, filhos cheios de frescura, filho que vai dar problema na adolescência e vai dizer: não sei por quê, porque você levantou um altar para o filho. Imaturidade nas Escrituras, pois a Escritura nos ensina: devemos tratar os filhos com devido respeito. Todavia, ai daquele que esconde a disciplina do filho. Quando nós temos imaturidade, nós temos uma vida de conjugal destruída, de briga, de contenda, de palavras voando para tudo quanto é lado, de mísseis saindo da boca de um e do outro para ferir o coração do irmão e da irmã. Do casal, né? Minha irmã. É uma lástima, o marido não quer voltar para casa, a esposa quer que o marido não volte para casa mesmo. A vida conjugal é uma desgraça e o indivíduo não entendeu que o problema
nos faz pobres, nos faz fracassados no nosso trabalho. Quando somos imaturos, lidamos mal com pessoas no trabalho, geramos motim, um brigando com o outro, de repente, por favor, some da minha frente que eu não quero você. Quando nós somos imaturos e vemos uma oportunidade de negócio bacana no nosso trabalho, mesmo que seja irregular, a gente faz aquilo, ganha um dinheirinho por fora, sacaneia a empresa ou despreza na hora do trabalho, dá uma floreada, dá um migué. Aí diz, não sei porque o meu patrão mandou embora, mandou porque você não foi diligente. A palavra de Deus diz que nós devemos ser diligentes em tudo que fazemos. Maturidade. Veja, quando a palavra de Deus nos ensina na parábola do semeador, não sei quantos se lembram, a Bíblia diz que a semente de Jesus é jogada, a semente da palavra é jogada em diferentes terras. Das 4 sementes, só uma o representante demônio roubou. Se a gente fizer uma estatística rápida, 25% dos problemas são espirituais. A perspectiva do diabo tentando roubar alguma coisa de nós. O resto está dando nosso favor. E aí nós vemos pessoas empobrecidas, pessoas com portas fechadas de emprego, pessoas que não se prepararam, que fizeram faculdade na escada da faculdade ou no Pátaras. Jovens que não se dedicaram, que não fizeram e prestaram imaturidade. Pessoas que por causa das suas imaturidades, das frustrações da vida, vivem debaixo da depressão, vivem viciadas nos seus remédios, vivem numa angústia que não acaba, por causa da imaturidade. Drogas, casamentos rompidos. A Bíblia nos ensina, Romanos capítulo 6, em que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando nós compreendemos que a paga da nossa imaturidade é sofrimento, se você parar para pensar agora, quantas pessoas você magoou profundamente pelas suas palavras imaturas, mal colocadas na hora errada, de maneira errada, porque você é explosivo? Eu tenho um monte. Quantas amizades talvez hoje não são mais seus amigos por causa da sua imaturidade? Quantos obstáculos e paredes tem entre você e sua esposa por causa da sua imaturidade? Quantas portas de emprego foram fechadas por causa da sua imaturidade? Quantos funcionários vocês perderam por causa da imaturidade? Bons, valorosos. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos 2 caminhos para entender que nós precisamos amadurecer. Um é pelo amor da revelação na palavra, e o outro é por meio dos fracassos focados ou sistêmicos nas nossas vidas, que diz assim para a gente: eu preciso ser melhor. Por que o Fred disse que ele não dormiu à noite? Sabe por quê? Porque eu falei para eles a seguinte coisa: se alguém entra na sua casa e diz assim, eu posso roubar você? Você fala assim, não, tira a mão das minhas coisas, vai embora daqui. Mas e quando você e eu, com a nossa imaturidade, somos agentes que se auto-sabotam? Você entende isso, irmãos, que talvez você ganhe 1/3 do que você merecia por causa da sua imaturidade? Você entende que talvez hoje você esteja e tenha muitos rótulos: o chato, o melindroso, o mal pagador, o chora-chora, o infantil, o boca suja, o agressivo, desleal, o tosco, o chororô. Todas essas coisas podem ser rótulos que estão sobre mim ou sobre você por causa da nossa imaturidade no passado. O que Jesus trouxe você aqui hoje é para dizer que talvez o grande vilão e o ladrão da sua vida
vida, seja você mesmo. Quantos casamentos, quantos namoros, irmãos, tem pessoas que já namoram e o cara só briga. Os caras estão noivos e só briga. Casa e só briga. E fica um brigando com o outro o tempo inteiro, e aquela pé de guerra. Porque eu não gosto daquilo, mas você não fez aquilo. Um dia eu estava conversando com uma irmã, e a irmã falou assim, a irmã estava falando lá sobre o casamento dela, e que ela estava muito triste, porque o marido dela não tinha dado o que ela queria no casamento dela. E eu falei assim para ela assim, irmãzinha, mas ele sabia o que você queria? Não, ele tinha que saber. Então agora o irmão vai ter uma bola de cristal. Tá vendo? Você sempre defende os homens. Não. Veja bem como é insano, como é infantil a gente esperar coisas de alguém que não sabe o que está na nossa mente, gerando expectativas surreais, pedindo para se frustrar. Nós estamos clamando para se frustrar. Olha, eu estou imaginando que quando acabar o culto, o Alessandro vai vir e vai dizer assim, eu te amo, meu pastor, ele vai embora. Eu te amo, tá vendo? Eu gero expectativas infantis que geram traumas dentro de mim. Está dando para compreender sim ou não? Você pode ter entrado aqui e passado muito tempo da sua vida, como diz em Hebreus capítulo 5, e deveria ser mestres e não mais pedir, necessitar de leitinho espiritual. E talvez hoje nós tenhamos que pensar espiritualmente e ensinar coisas para os irmãos que são leitinho espiritual de novo. Perdoe. Jesus diz que tem que perdoar. Jesus diz que tem que amar todo mundo. Não, mas o cara é gay, tem que amar. Mas o cara é drogado, tem que amar. O cara é hétero, tem que amar. E o cara é chato, tem que amar. E o cara é legal, tem que amar. Nós temos que amar. Fundamento da fé. Não sabia. Como não sabia? Se alguém feriu a gente, perdoa. Mas ele já me machucou 2 vezes. 70 vezes 7. Está devendo, ele tem chance ainda de se perdoar. Maturidade nos traz vida, imaturidade nos traz morte, vergonha, dívidas, prisões. Eu vim aqui hoje para gritar isso. Que essa palavra perturbe você, que essa palavra faça você se revoltar com aquilo que você não viveu ainda, por causa da sua imaturidade, por causa da minha imaturidade, da nossa. Talvez os seus filhos, talvez os seus pais não estão aqui hoje por causa da sua imaturidade. Talvez você está aí hoje e não tendo dinheiro para sair para comer um lanche, porque você perdeu o emprego, porque você foi falar mal do seu patrão para o outro funcionário. Agora eu quero dizer para vocês como nós começamos a palavra de oferta. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você pegar sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes capítulo 3, assim, tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Se você plantou errado, chegou a hora de você decidir plantar certo, plantar maduro, plantar maturidade e restaurar. Sabe por quê? Porque eu quero sentar com vocês numa grande roda, preparando uma grande picanha injetada que eu vou fazer. E aí você vai chegar. Desculpa, agora eu sei fazer esse troço, depois que eu sei. Vamos lá. Então eu tenho que falar isso 300 vezes. Beleza, então. Invertido, foi o que eu disse, picanha invertida. Sei tanto que não sei não. Vamos lá. E aí o que acontece? Você vai lá, pega, prepara e a gente senta um banquete, monta um banquetão assim. E eu vou passar muito por uma assim e vai dizer, pastor, minha vida mudou. Porque você recebeu uma unção que arrepiou, recebeu uma oração que fez você rodopiar. Não, porque eu tomei vergonha na cara, entendi as escrituras e decidi amadurecer. Como é que, nossa, pastor, eu estou prosperando no meu trabalho, sabe por quê? Por que aconteceu, querido? Você puxa saco do seu patrão? Não, sabe por quê? Porque
porque eu entendi pelas Escrituras que tudo que vier nas minhas mãos tem que fazer como se fosse para o Senhor. E sabe o que isso fez comigo? Fez com que Deus me colocasse em lugares de honra. Pastor, sabe o meu casamento? Estava com um problema, não estava? E restaurou. Por quê? O que aconteceu? Você leu o livro lá dos 3 passos para restaurar o casamento? Não, eu tomei vergonha na cara e decidi perdoar minha esposa porque ela fez lá atrás, e ela me perdoar por aquilo que eu fiz ontem. E a gente parou de se ofender, porque a Bíblia diz que a palavra branda afasta o furor, e a Bíblia diz que a palavra daquele que é crente deve ser doce como mel. Então mudamos a nossa linguagem pelas Escrituras e nosso casamento foi restaurado. Que bom! Pastor, você lembra que meu filho era uma encrenca? Lembro. Lembra que a minha filha era um mimo, chatice? Lembro. Mudou. Por quê? Porque eu aprendi a ser pai. Mas não é porque você recebeu uma oração de como viver e cuidar de filhos. Não, é porque eu tomei vergonha na cara e li a Bíblia. E entendi que as Escrituras tinham resposta para mim para ser um bom pai. Eu coloquei meu filho e a maneira de pastorear minha casa, a maneira de ser o pai, ser o modelo de Deus, eu aprendi nas Escrituras e meu filho mudou. Sabe por quê? Porque maturidade significa vida em abundância. O diabo, o ladrão, veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos ficar em nome de Jesus Cristo. Nós temos duas maneiras para entender que precisamos amadurecer. Uma delas é estudando, aprendendo, discernindo pelas Escrituras com uma mensagem como essa. Ou nós podemos desprezar a palavra e o conselho de Deus, esperarmos que a vida e o fracasso dos seus aspectos pedagógicos possam nos ensinar aquilo que não aprendemos ouvindo. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica, a palavra de Deus diz. Mas aquele que ouve e pratica, esse é um sábio, que construiu sua casa na rocha. E pode vir lutas, mas a casa está lá, na pedra angular, cravada na pedra angular. Bem-aventurado é o homem que conhece e anda nas Escrituras, porque a palavra de Deus nos ensina que a Bíblia e as palavras do Senhor são lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu não tropeço nas minhas infantilidades. Eu não estou falando de mim, estou falando de nós, ok? A palavra de Deus vai iluminar o caminho do William, o caminho de cada um de vocês, para que nós não tropecemos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se não quiser fechar, não tem problema. Eu queria que você pensasse na sua história, na sua vida nesse momento, num pequeno momento. Você deve ter muitos problemas na sua vida, algumas dificuldades talvez, ou alguns só problemas, ou um grande problema. Pense nele de maneira com os olhos que Deus nos dá através dessa palavra. E a pergunta que Jesus faz para você é o seguinte: você estaria nessa situação que você está hoje se tivesse maturidade espiritual para lidar com isso antes? Talvez você diga: a minha crise financeira é terrível. Quanto tem a ver com a sua imaturidade essa crise financeira? Consumindo muito mais do que tinha. Quanto tem na sua imaturidade, na sua vida e nos seus problemas hoje? Paizinho querido, como nós te amamos, como nós te amamos. Nada de mais belo em nós é capaz de chamar a sua atenção, porque todo brilho que possa existir na nossa existência não se
compara ao brilho que o Senhor tem. A única coisa que chama atenção em nós, Senhor, é o seu amor e a sua compaixão. Somos farelos cósmicos, somos grãos no espaço dimensionável, incalculável. Temos uma vida pífia, temos uma trajetória curtíssima, irrisória, sem nenhuma expressão. Somos falhos, hipócritas. Quantas vezes falamos o que não cremos, pregamos o que não sentimos, ensinamos o que não praticamos.
que ama a Deus não ama o seu irmão mentiroso. Mas como pode amar a Deus que não vê, que não amar o seu irmão que pode ver? Deus tem poucos adjetivos na Bíblia que define Deus é, Deus é, Deus é. E uma das essências disso é o amor. O apóstolo Paulo ensinando a igreja carnal de Corinto qual era o grande e o maior de todos os dons. Ele não diz procure, sabe, aqueles dons miraculosos. O maior de todos os dons é o amor de Deus. É o amor
compreender de maneira racional um Deus tão grande enviar o seu Filho pagar o preço pelo pecado daqueles que matariam o seu próprio Filho. Por isso que seu servo Paulo nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, e que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Nessa noite, queremos dizer que nós nos glorificamos por esse amor, mesmo sem compreender. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender e a vivenciá-lo. Recebamos